Boa noite, gente. Estamos aqui para falar de mais uma derrota do Santos. Uma derrota que era esperada, uma derrota que a gente, se você colocar no retrospecto do campeonato, essa derrota para o Bahia lá na Fonte Nova, uma derrota esperada. Todo mundo sabia que a lógica era o Santos perder. O que não era esperado era a derrota para o Mirassol, o empate com o Sport, sabe? A goleada de 6-0 para o Vasco, que o Vasco perdeu hoje de novo, já perdeu 2 jogos seguidos e vai perder para o Botafogo na Copa do Brasil, vai perder os 2 jogos também para o Botafogo, sabe? Eu acho que assim, o Santos não vai ser rebaixado, tá? A gente tem que ser claro aqui. Chegou num ponto que a gente tem que ser claro. Chegou num ponto que a gente tem que ser claro e tem que falar realmente o que tá acontecendo no Santos é a luta contra o rebaixamento. A gente luta para se manter na primeira divisão. Essa é a nossa briga. Eu acho que o Santos não vai ser rebaixado, porque o Vasco é muito ruim, o Vitória é muito ruim, Fortaleza é muito ruim e Juventude é muito ruim. Eu acho que esses 4 vão ser rebaixados. Ah, e tem o Sport ainda, né? O Vasco não entrou na zona ainda, mas tem o Sport. O Sport para mim já está rebaixado. Para mim cai Juventude, Vitória, Vasco e Sport. Para mim caem esses 4. Então, o Santos luta para não ser rebaixado, mas eu acho que não vai, porque tem time pior. Tá? Para começar o vídeo é isso, tá bom? Agora, o Santos precisa, já pensando no ano que vem, precisa de no mínimo 2 zagueiros e um centroavante. Já para essa janela. O Santos tem problemas seríssimos na zaga. A zaga do Santos é uma peneira, gente. A zaga do Santos é uma peneira. A gente torce muito para que o Vojvoda consiga desenvolver o trabalho dele aqui, mas precisa de reforços. Precisa de no mínimo 2 zagueiros e mais um centroavante. Começa a era Vojvoda agora, né? Começa uma nova era no Santos. Espero que seja um trabalho de longo prazo. Espero que deixem o técnico trabalhar, porque ele tem capacidade para fazer um bom trabalho. Eu acho que nas mãos dele, eu estava até falando isso com meu pai, nas mãos dele, eu acho que o time vai jogar com David Washington na frente, porque o Tiquinho a gente viu hoje que não tem condição. O David Washington se movimenta mais, tá numa má fase também, os dois estão numa péssima fase, tanto ele quanto o Tiquinho. Mas num primeiro momento eu acho que o David volta a ser titular. Para mim, o Barreal não pode ser titular. Para mim, o Barreal não pode ser titular. Põe o Cabalheiro ali, ou volta com o Guilherme, sabe? Faz alguma coisa. Rincon não pode ser titular. A dupla de volantes do Santos, quando o Zé Rafael se recuperar dessa lesão que ele sofreu, esperamos que não seja nada grave, mas a dupla de volantes do Santos, enquanto ainda não tem o Arão, porque o Arão ainda não voltou,
A dupla de volantes tem que ser Gabriel Bom Tempo e o Zé Rafael. Porque Rincon e João Schmidt não dá para jogar. Sabe, tem que botar o Cabalheiro no lugar do Barreal. Testa, tem que testar. Tem que testar. Não pode ficar com os mesmos jogadores e achar que vai dar certo. Então, é por isso que o Vojvoda vai ter muitos trabalhos. Ele vai ter que remontar esse time, porque tem certos jogadores que não tem condição nenhuma de jogar. Luizão é um péssimo zagueiro, é jovem, é um moleque jovem, é um moleque que pode evoluir no futuro, mas não pode ser titular do Santos nesse momento. Não pode ser titular do Santos nesse momento. Rincon não pode ser mais titular. Sabe, o Schmidt não pode ser titular. Barrel não pode ser titular. São jogadores que no máximo podem ser boas opções de banco de reserva. Tirando o Luizão, Barrel, Rincon e quem que eu falei agora? Esqueci, mas Barrel e Rincon e João Schmidt são no máximo jogadores para entrar no segundo tempo, quando o time precisar segurar o resultado, põe o Schmidt ou põe o Rincon, sabe? Quando precisar partir para cima do adversário, põe o Barreal. Mas são jogadores de segundo tempo, tá? São jogadores de segundo tempo. O Vojvoda vai ter que quebrar a cabeça para remontar esse time. O Santos precisa urgentemente de reforços, porque em setores cruciais do campo a gente não tem jogador. Quer ver? A gente tá com uma péssima zaga e tem dois centroavantes que tem um gol no Campeonato Brasileiro inteiro. Então, assim, precisa de dois zagueiros e um centroavante. Tem proposta pelo Luca Meireles, acho que eles vão vender, sabe? Gente, só para deixar uma coisa clara aqui, todo mundo sabe quem é o maior culpado disso, né? Chama-se Marcelo Teixeira. Ele está errando desde o começo da atual temporada. Ano passado, eu acho que, apesar de tudo, apesar do futebol ruim, apesar de ter o Galo como diretor de futebol, eu acho que o trabalho foi bem feito, tanto é que a gente cumpriu os objetivos que a gente tinha. O trabalho para a realidade do Santos naquele momento foi bem feito. Só que aí, chegou nesse ano, aí começou erro atrás de erro. Demoraram um mês para contratar um treinador. E quando contrataram um treinador péssimo, e junto com ele veio um CEO que é responsável por todas essas contratações ruins do Santos. Tiquinho foi ele que contratou. O Gabriel Veron foi ele que contratou. O Tassiano foi ele que contratou. Sabe, o Luizão foi ele que contratou. Ele é responsável. Aquele Pedro Martins é responsável por montar esse elenco, que não é ruim, mas é um elenco que tem muitas carências. E tem carências
Não é porque não tem jogador. Tem opções, tem jogador, mas não tem jogador de qualidade. Não são opções de qualidade em alguns setores, né? Aí começou esses erros sucessivos desde o do final do ano passado, que está resultando nisso. Agora a gente tem o Alexandre Matos, tem o Vojvoda como técnico, tem o Alexandre Matos como executivo de futebol. São pessoas mais capacitadas que eu acredito que possam fazer um bom trabalho. Mas, sabe, pro ano que vem, a gente precisa mandar muita gente embora. A gente precisa mandar muita gente embora. E a gente precisa reformular esse elenco. O jogo de hoje mostrou mais uma vez como o elenco é desequilibrado, né? Como o elenco em algumas posições foi mal formado, em algumas posições foi muito mal formado o elenco, principalmente na zaga e na posição de centroavante. É, eu estava discutindo isso num grupo do Santos no WhatsApp. Discutindo não, estava, né? A gente estava conversando ali sobre o momento do Santos e tal. Aí o Daniel Gonzalez, que é um cara muito competente que já trabalhou no Santos, fez um trabalho muito bom quando estava lá. Hoje ele não está mais no Santos, mas quando ele estava lá ele fez um trabalho muito bom. Daniel Gonzalez falou assim, que um dos problemas do Santos é o ambiente. Além de todos os erros que eu acabei de falar aqui, desde o começo do ano, além de todos esses erros, hoje o Santos tem um ambiente de derrota. Espero que o Vojvoda mude isso e eu acho que vai mudar. Eu acho que vai mudar. Eu acho que ele vai conseguir. Eu tenho esperança que ele vai conseguir mexer com esses jogadores, vai conseguir mudar o ambiente. Pelo menos ali no grupo de jogadores, o ambiente vai conseguir mudar e a gente vai conseguir uma recuperação dentro do campeonato. Mas o Daniel Gonzalez falou que o principal problema do Santos hoje é o ambiente derrotado que o Santos tem. O Santos é a cara da derrota, tanto dentro de campo quanto fora. O Santos tem um presidente que não aparece num momento difícil. E quando ele aparece, ele sai falando um monte de besteira, gente. Quando o cara aparece, ele sai falando um monte de besteira, sabe? Então, assim, é difícil, né? Porque a atual diretoria está repetindo. Não está pior que a anterior, mas está repetindo muitos erros que a diretoria anterior tinha. E esses erros nos levaram a pior página da nossa história, que foi o que aconteceu em 2023, né? Que eu não gosto nem de lembrar. Mas é isso. O Santos hoje, infelizmente, ele é comandado por uma pessoa que conhece futebol, que tem experiência no futebol, mas que infelizmente parece não, é muito omisso, fala coisas completamente fora da realidade. É isso.
essa é uma das coisas que ele está repetindo, que ele está imitando o ex-presidente. O, o nosso ex-presidente era assim também. Falava coisas fora da realidade, não aparecia no momento ruim. Era assim, era exatamente assim. O time hoje é melhor que o de 2023? É, claro que é. Eu acho que o Santos tem jogadores bons? Tem, claro que tem. Só que teve muitos erros fora do campo, desde o ano passado. E o ambiente no clube é um ambiente completamente derrotado. É um ambiente derrotista. Se olha assim, é, as coisas que são feitas, né, dentro do clube, você vê que é aquele mesmo discurso de 2023, se repete o discurso e a gente não sai disso. Nem o Neymar conseguiu mudar isso, gente. Nem o Neymar, que tem 30 títulos na carreira, que é um gênio, sabe? Que é vencedor, que é um cara vencedor, que é um cara que durante a carreira dele inteira ele foi protagonista e vencedor pelos times que ele passou. Nem o Neymar conseguiu mudar isso. O Santos ele tem um problema de ambiente mesmo. É nítido, é nítido. Além dos problemas administrativos, estruturais que o clube tem, ele tem um problema muito grande de ambiente. A mentalidade hoje no Santos é uma mentalidade perdedora. Eu votei no Marcelo Teixeira, eu votei por duas razões. Primeiro, porque não tinha outro, né? Qualquer um que tivesse ali ia estar fazendo um trabalho igual ou pior do que o Marcelo. E, mas a minha grande esperança com o Marcelo Teixeira era... Eu achei que ele ia mudar esse ambiente do clube. Eu achei que com a história que ele tem no clube, com, a, com tudo que ele já venceu, sabe? Eu achei que o Santos ia mudar essa mentalidade. E não mudou. E só piora. Parece que está impregnado no clube isso. Mas por que que só piora? Porque é isso, porque ele não dá a cara a tapa, ele não aparece para falar, sabe? Ele não tem. Quando os jogadores estavam lá sendo cobrados pela torcida, que aquele episódio vergonhoso que teve durante a semana passada, né? A torcida não pode fazer aquilo, não pode falar as coisas que falou pro Guilherme, não pode ameaçar o cara, não pode. Ele estava lá, ele estava na universidade dele, discutindo os direitos de transmissão do carnaval. Entendeu? Não estava lá, não põe a cara, sabe? Faz exatamente a mesma coisa que o outro presidente fazia. E é isso que está levando o Santos para o buraco. Ou seja, tem decisões erradas, tem problemas administrativos, tem problemas de ambiente. É isso que o Santos tem. Enquanto não chegar ninguém lá com mentalidade vencedora para mudar esse ambiente e para mudar radicalmente algumas coisas que acontecem no clube, a gente vai ficar nisso. Não adianta ter um time bom, não adianta ter jogadores bons se a mentalidade é ruim, é derrotada.
Aí tem gente que fala assim, ah, o time é ruim. Tá, pra quem acha que o time é ruim, o que que explica, o que que explica, fala pra mim, os jogadores que o Santos contratou serem titulares nas outras equipes que eles jogaram e jogarem bem. O que que explica isso? O Zé Rafael desaprendeu a jogar? Não. O Mike desaprendeu a jogar? Não. O, o Razer é ruim? Não é. O Tiquinho, há 2 temporadas atrás, era o melhor jogador do Brasil. Era o melhor centroavante do Brasil. Como é que aqui não joga? É um ambiente, gente. É um ambiente. O Santos é um ambiente derrotado. Você pega o exemplo do Fluminense. Pega o elenco do Fluminense. Quem que tinha de destaque lá? O Arias. O Arias que já saiu. O resto são jogadores medianos. Mas o Fluminense ganhou Libertadores em 2023. O Fluminense ganhou Recopa. O Fluminense ganhou 2 campeonatos cariocas. O Fluminense hoje está na Sul-Americana, na Copa do Brasil. Está vivo nas 2 competições. Eu acho, minha opinião, que o Fluminense vai ganhar a Sul-Americana. Se você pegar time por time, o Santos tem um time até melhor que o Fluminense. O Santos tem um time até melhor que o Fluminense. Mas o Fluminense é um clube que tem mentalidade vencedora. Do presidente ao técnico, e isso passa para os jogadores. E o Santos não consegue ter isso, porque tem um presidente que não bota a cara nos momentos ruins. O presidente do Fluminense tá lá. Sempre que tem uma crise, ele bota a cara. Ele vai na imprensa. Eu sei disso porque eu acompanho o Fluminense, alguns influenciadores do Fluminense, e vejo isso. Eles têm um presidente que, num momento ruim, vai lá e bota a cara. E o presidente deles está sempre pensando grande. Está sempre querendo ser campeão. E aqui não. Aqui a nossa diretoria é incompetente, omissa e tem uma mentalidade de derrota. E isso reflete no campo. Bom, para encerrar o vídeo, agora começa a era Vojvoda e a gente precisa de 8 vitórias. A gente tem jogos para fazer dentro de casa e temos que ganhar esses jogos. É só ganhar em casa. Aí a gente escapa do rebaixamento. E essa retomada tem que começar no domingo. O Vojvoda vai ter a primeira semana de treinos dele. Espero que ele já consiga mexer com o brio desses caras. E que o Santos consiga uma boa vitória no domingo. Vai ser um jogo dificílimo, porque o time do Fluminense é bem treinado pelo Renato Gaúcho. É um time ofensivo, um time que dá muito trabalho. Então vai ser um jogo dificílimo, mas espero que o Vojvoda nesse jogo já consiga mexer com o brio desses caras. Porque o Santos está precisando urgentemente ganhar jogos e somar pontos para sair dessa situação. O Santos precisa, nesse turno, de... a gente está com 21, né? Para chegar nos 45, falta 24 pontos.
nós precisamos de 8 vitórias. Tem mais. Tem mais 8 jogos em casa. Quer dizer, eu não sei. Depois eu vou até olhar a tabela para ver os jogos que a gente tem em casa. Mas a gente tem que ganhar os jogos em casa, tá? Tem que ganhar os jogos em casa. E temos um jogo a menos que é contra o Palmeiras. Vai ser um jogo dificílimo. Mas a gente tem que ganhar, gente. Temos que ganhar todos os jogos em casa. Agora o foco é esse. Ganhar os jogos em casa para fugir do rebaixamento. Se conseguir ganhar todos esses jogos em casa, acabou. Acabou a nossa luta, o nosso sofrimento. Acabou. É só ganhar em casa. Ganhar do Mirassol em casa, ganhar do Palmeiras em casa, ganhar do Fluminense, do São Paulo. Tem que ganhar. Tem que fazer de tudo para ganhar esses jogos. E o Vojvoda vai ter tempo para treinar, porque o Santos só joga uma vez por semana. E vai ter tempo para arrumar esse time, para treinar. Espero que até o final dessa janela de transferências cheguem mais 2 zagueiros e mais um centroavante para o Santos, que a gente está precisando, tá? Fiquem com Deus, se inscrevam no canal, deixa seu like no vídeo e seu comentário. Um abraço.